Tá na hora da redação, vamos lá. Qual que é a minha percepção de processo de construção até aqui? Essa minha percepção de processo é a seguinte: a gente construiu aula sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Já consolidamos isso lá na aula do mapa. Você aprendeu a corrigir, aprendeu bastante desse processo de produção textual. A gente viu o estilo, viu tudo. Qual que é a ideia? A gente fez um simulado para exercitar a autopercepção, para fazer uma avaliação de como é que a gente está até aqui, como é que está o nosso tempo, como é que está o nosso processo, como é que está a nossa construção, como é que a gente está efetivamente. A partir disso, a gente começa a desenhar outras possibilidades. Para quem desejar aulas extras, para quem desejar monitoria, aí a gente pode construir bastante coisa assim. Mas vamos lá. Qual que é o meu mote da aula de hoje? Eu tenho esquema, tenho consolidação e tenho essa autopercepção de processo. Como que a gente vai construir a partir daqui? Olha o meu tema. A cultura do narcisismo na sociedade brasileira contemporânea. A cultura do narcisismo na sociedade brasileira contemporânea. Olha a minha observação de roxo. Por que está de roxo? Porque está marcando competência 5, está marcando proposta de intervenção. Se meu problema é cultural, se é preconceito, se é cultura do narcisismo, você resolve com educação. Você combate o problema cultural com educação. A ideia é essa, mas vamos lá. Olha o meu esquema. E quem veio modelando, quem veio copiando o quadro no caderno, estava mais empoderado nas redações, estava mais empoderado no simulado, tinha mais essa percepção. Mas vamos lá. Olha meu esquema. A cultura do narcisismo era ruim, ela prejudica, ela é nociva. Olha que a minha tese já se posicionou no campo semântico negativo. Por que ela é ruim? Vamos lá. Em primeira instância, marquei minha competência 4, marquei coesão. Vale ressaltar que a cultura do narcisismo impede o equilíbrio emocional do indivíduo e a construção do senso de pertencimento, já que esse olha apenas para si e, por conseguinte, não desenvolve empatia. Bacana, por que é ruim? Porque a cultura do narcisismo impede o equilíbrio emocional e não forma o senso de pertencimento. Segundo Abraham Maslow, psicólogo humanista, talvez ficasse melhor psicólogo humanista do século XX, mas aí, esse é só o meu esquema. Você melhora isso quando for passar para a sua redação. Mas porque a tese está claro, as minhas outras áreas estão claras, essa é a ideia. Em sua teoria da pirâmide das necessidades, o ser humano, para se desenvolver plenamente, deve se sentir integrado ao meio social. Dessa forma, verifica-se que a exposição de uma vida aparentemente perfeita e idealizada, sobretudo nas redes sociais, impulsiona o culto ao narcisismo, intensifica os malefícios na vida do indivíduo. Pera lá. Olha a viagem, nunca antes se teve tantas academias e tantas farmácias igual nesse momento. Não dá, eu talvez não use isso na redação, mas já é para pensar. Olha essa cultura do narcisismo. Olha como é que ela pode distinguir as pessoas, como é que ela vai prejudicar a coletividade, prejudicar a coesão social. Essa é a minha ideia. E eu vou usar Maslow, que eu lembro que esse senso de pertencimento é uma necessidade para o indivíduo se autorrealizar. Para ele ser plenamente desenvolvido, ele tem que ter esse senso de coletividade. E o narcisista, como olha só para si, não vai ter. Outro, porque na tese, eu usei somado a isso. Não gostou de somado a isso? Usa outrocinhos além disso. Mas vamos lá. Denota-se que a falta de empatia alavancada pela cultura do narcisismo inviabiliza o convívio social e dificulta a estruturação de relações menos instáveis na sociedade odiena, na sociedade moderna. Lembrei de Bauman, uma vez que eu falei de relações menos sólidas, relações mais instáveis. Olha a viagem, mas não preferi usar Bauman. Eu resolvi usar aqui Sartre. Segundo Jean-Paul Sartre, considerado o maior expoente do existencialismo, afirma que a existência precede a essência, visto que essa se constitui como construção do indivíduo, ou seja, qual que é a máxima do existencialismo? A existência precede a essência. Primeiro você existe, primeiro você faz e depois você é definido. Essa é a ideia, mas aí eu começo a pensar, se a cultura do narcisismo prejudica a formação do indivíduo, ela não vai prejudicar essa formação, essa essência. Olha a viagem. Desse modo, a cultura do narcisismo prejudica a formação do indivíduo, porquanto fortalece padrões estéticos e comportamentais da modernidade. Se eu padronizo, eu estou automaticamente prejudicando essa essência. Estou prejudicando esse existencialismo. Essa é a ideia. Então, já comecei a pensar. Podia usar Bauman, podia usar Byung-Chul Han, mas resolvi usar Sartre. Olha a ideia. E o meu contexto? O que eu pensei? Eu lembrei do Renascimento.
O renascimento artístico e cultural, durante o século XVI, valorizou a visão antropocêntrica do mundo, ou seja, antropocêntrica, o homem está no centro, na qual o homem era o centro do universo, em detrimento do teocentrismo medieval. Já fiz esse contraponto do Renascimento e o período medieval. Olha essa ideia, lá o teocentrismo, ou seja, o Deus no centro, ia prevalecer. Mas olha só, nesse viés, a valorização do homem e suas tecnologias conduziram na modernidade à construção de uma cultura narcisista, visto que o indivíduo tornou-se escravo de sua própria imagem. Estou botando as raízes da minha problemática lá no Renascimento. Sob esse prisma, nota-se que o narcisismo se apresenta de modo negativo para a sociedade brasileira contemporânea, uma vez que compromete o desenvolvimento psíquico do indivíduo e de relações interpessoais sólidas. Olha a viagem, o que eu pensei lá na minha tese? Que ele é ruim. Isso aqui vai seguir a mesma linha, só que eu melhorei. Agora que a minha estrutura já está bem consolidada, eu já tenho primeiro porquê, segundo porquê, ou seja, meu primeiro desenvolvimento, segundo, tem a minha introdução, eu vou lá para a minha proposta. Portanto, usei o conector conclusivo. O narcisismo se apresenta como um impeditivo ao desenvolvimento da nação, de maneira que o indivíduo perde a estabilidade emocional e constrói relações menos sólidas. Retomei a minha tese. A fim de superar esse revés, a fim de superar essa problemática, esse problema, essa é a ideia. Faz-se necessário que o Ministério da Educação passe a responsável pelas diretrizes educacionais, pelas diretrizes da educação nacional. Marquei o meu aposto, estou marcando lá esse meu por que cabe ao Ministério da Educação. Insira na grade curricular das escolas o debate acerca da cultura narcisista e os seus impactos na vida dos indivíduos. Vamos lá. Qual que é a ideia? Por meio de palestras e reuniões com professores de ciências humanas, visto que ampliam a criticidade, pais e alunos. Mandei a família inteira para ter reunião no colégio. Poderia falar preferencialmente aos finais de semana, que aí o pai pode participar, mas não pensei isso na hora. Esse é só o meu esquema. Olha como é que a minha proposta ela tá previsível. Como é que ela tá simples mesmo. Qual que é a ideia? Não tem problema, porque esse é meu esquema. Depois eu vou melhorar. Você, para fazer na sua redação, você melhora também. Mas o Ministério da Educação, usando a TV aberta, quando eu marco TV aberta com sessão pública, estou detalhando. Estou mais próximo de 200. Deve difundir o debate acerca da cultura narcisista com o fito de conscientizar, ou seja, com o objetivo de conscientizar a sociedade como um todo. Assim, a importância da empatia, da solidariedade, da noção de coletividade, aí você pode crescer. Aspectos essenciais para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da sociedade, serão consolidados nas próximas gerações. Olha a viagem. Meu texto já está, meu esquema já está construído. Vou melhorar e passar para minha redação. Mas qual que é o jogo desse processo? Usei Maslow, usei Sartre, usei Renascimento, não gostou? Eu vou te dar outras opções de repertório, de outras áreas de conhecimento. Eu vou usar primeiro quem? Vou usar Bauman. Segundo Zygmunt Bauman, sociólogo polonês contemporâneo, vive-se hoje uma sociedade líquida, na qual as relações são mais frágeis e instáveis. Olha como é que isso conversa com o meu primeiro desenvolvimento. Desse modo, a cultura do narcisismo, ao impulsionar a redução da empatia nas relações humanas, visto que o narcisista apenas olha o espelho, eu não quis usar isso lá, mas talvez seja bacana, apenas olha para si, apenas olha para o espelho, olha a viagem, prejudicará o convívio social. Bauman é moderno, é contemporâneo, Byung-Chul Han também pensei em Byung-Chul Han também. De acordo com Byung-Chul Han, sociólogo sul-coreano, vive-se hoje em uma sociedade marcada pela exigência do desempenho, na qual o excesso de positividade chegou a todas as áreas da vida. O que é esse excesso de positividade? Ele trabalha o que você pode fazer, você tem que fazer. Esse é o conceito de autoexploração que ele defende lá no livro Sociedade do Cansaço. Vamos lá. Nesse viés, a sociedade odierna, os indivíduos exploram sua imagem, o que pode ser identificado na atual cultura do narcisismo. Essa atual cultura do narcisismo, vou fazer o recorte, que é uma forma de autoexploração também. Essa que pode comprometer a estabilidade socioemocional do indivíduo. Outra possibilidade de repertório. Eu lembrei automaticamente também falei de empatia, falei de problema ético, moral nesse sentido, eu lembrei de José Saramago. Em sua obra O Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago, você pode crescer. Escritor português Nobel de Literatura. Nobel de Literatura apresenta uma metáfora sobre a cegueira moral, falta de empatia e o distanciamento dos indivíduos na modernidade. Esse contexto, por sua vez, pode ser associado à cultura do narcisismo,
visto que promove a progressiva ausência da empatia nas relações humanas. Olha a viagem, eu te dei 3 opções de repertório, tem para modelar do quadro, se apropria desse conteúdo, se apropria disso tudo, vamos copiar, vamos modelar, vamos trabalhar em altíssimo nível, vamos usar o simulado como uma oportunidade de desenvolver, de produzir, de ir com tudo. Muito obrigado, concentração nessa aula e tá na hora da redação, vamos com tudo!